bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia a toda a turma que está nos acompanhando. Estamos dando início agora à nossa terceira webconferência, que faz parte do processo da consulta pública ao Programa Nacional de Juventude e Meio Ambiente. Quero fazer uma saudação especial àqueles que já estão com a gente aqui pela terceira vez, né? A gente já teve duas webs que tematizaram a primeira, a educação ambiental, a formação e a produção do conhecimento. A segunda, que tratou da... Ai, gente, me ajuda. Do trabalho decente e sustentável para a juventude. E essa agora a terceira, que vai tratar do direito da juventude ao território. Estou aqui hoje, né, dividindo a bancada com minha colega Aida, também, que é membro efetivo aqui do nosso GTI, né, de Juventude e Meio Ambiente. E por trás das câmeras estão presentes também o Rodrigo Oliveira Júnior, do MEC, e a nossa consultora, a Fani Mamed, a consultora para o programa. Quer dar um oizinho logo? Oi, né? Bom dia para todas e todas. A gente aqui vai tentar, então, estar dialogando sobre o programa, especificamente nessa pauta do direito à juventude e território, que foi uma pauta construída com bastante carinho, e espero que a gente possa trocar bastante informações sobre essa pauta. Vou passar aqui para os meninos, né? Não? Não, continua aqui. Então tá, o Rodrigo e a Fanny estão ali e a gente vai continuar aqui nos encaminhamentos. Espero que a gente possa fazer uma boa troca nessa manhã. Ok. Antes da gente iniciar o tema, vamos só reforçar, né, que o nosso texto está disponível, né, e hoje, infelizmente, é o último dia da consulta pública, então é agora ou nunca, certo? Por favor, se concentrem aí, dedinhos afiados para poder enviar suas contribuições. O nosso texto está aberto a contribuições, você pode enviar pelo site www.consultajuventude meio ambiente, tudo junto, .wordpress.com. E para participar dessa webconferência, você envia perguntas, questões, contribuições e propostas pelo e-mail ea@mec.gov.br. Bom, para iniciar falar dessa discussão do direito da juventude ao território, a gente sabe que esse tema é um tema amplo, né, que envolve várias questões, tanto da relação campo-cidade, né, a questões específicas em relação do direito ao território para a juventude do campo e questões específicas para a juventude da cidade, né, a questão do direito às cidades, mas elas sempre estão ali envolvendo circunstâncias voltadas à questão da mobilidade urbana, né, e a importância da gente conseguir ter instrumentos que possibilitem a juventude transitar pelo território, não ficar restrita, né, a juventude que mora na periferia, ficar só restrita à periferia, mas ter acesso também aos centros da cidade, a outras zonas da cidade, né, não ficar só restrita ao lugar de moradia. O direito a uma habitação, né, digna, segura, com qualidade de vida, e todo o conceito da habitabilidade, né, para além da casa em si, onde esse jovem, onde essa pessoa mora, mas também equipamentos públicos de lazer, de cultura,
cultura, de esporte, de educação no território onde as pessoas vivem, né? As políticas de saneamento ambiental, né, que são assim decisivas para a qualidade de vida das pessoas, né, e sobretudo da juventude. A demanda também por proteção ao meio ambiente, que a gente sabe que muitas vezes, no caso das cidades, essa especulação imobiliária desenfreada, né, às vezes coloca a gente para viver em selvas de pedra, cercado de pedra e asfalto por todo lado, e você não tem nenhum contato mínimo com a natureza, né? não são respeitadas, e também com as culturas locais, porque também o território ele engloba um sentido próprio em si, porque residir, habitar em determinado local tem também um sentido social, histórico, político, econômico, das próprias culturas que nascem ali a partir daquele local, e para a gente é importante que o território seja, como eu posso dizer, considerado nessas múltiplas dimensões. A gente sabe que hoje, né, devido a um histórico do Brasil, né, a uma grande concentração de população nas áreas urbanas, então, muitas vezes, essas questões referentes ao uso e ao acesso ao território, elas se sobressaem nas áreas urbanas, né? O serviço de transporte público de massa bastante ruim que nós temos aí, no geral, né, em todas as cidades brasileiras, caros e com pouca qualidade, mal integrados, assim, por dizer, né? E todas as outras questões, mas há também questões próprias do campo, né? Que a gente também não pode deixar de abordar aqui, né? Que a questão do acesso à terra que não é só simplesmente o acesso, né, mas é você ter equipamentos públicos também que favoreça o usufruto de direitos da juventude no campo, com qualidade de vida, e não só pensando na sua perspectiva de reprodução econômica e material, elas também são fundamentais. Nessa webconferência, eu já vou passar para a Aida, mas a gente tem um desafio que é maior do que os desafios das webconferências passadas. Porque nós pretendemos, como a nossa opção foi de apresentar uma minuta de programa, ainda sem as ações, nesse quesito aqui que diz respeito ao direito ao território, a gente queria que pudesse vir de vocês, além de contribuições ao texto, demandas de ações concretas. Quais são as políticas públicas, e aí é o desafio que está na tela, viu, gente? Quais são as políticas públicas que podem favorecer a juventude a usufruir do seu direito ao território, certo? É a questão das ciclovias, é a questão de fomento a projetos locais nos territórios, a demanda, enfim, né? Enfim, eu não vou ficar aqui citando, porque eu acho que vocês têm muito mais a contribuir com a gente. E esse daqui vai ser, sem dúvida, um dos maiores desafios nossos, assim, de todos os eixos, um dos maiores desafios desse nosso programa, né? Que é facilitar à juventude o acesso e o usufruto do direito ao território por meio de políticas públicas, né? Que valorizem o território, que valorizem a permanência da juventude no campo também, né, mas que articule aí um conjunto de ações para que seus direitos sejam respeitados, para que a qualidade de vida seja possível também nesses territórios. Então, eu vou passar aqui para a Aida também, que tem outras questões a colaborar com essa fala inicial, mas de provocação a vocês em relação a esse tema. Bem, a Ângela já falou bastante coisa, mas eu vou só complementar algumas questões que ela levantou, porque nesse ponto do direito à juventude ao território, a gente está focando dois aspectos principalmente, que é a gestão sustentável do espaço urbano e do espaço rural, né? Então, esse aumento da densidade populacional no espaço urbano, ela tem feito com que seja ocupado áreas impróprias para a moradia, o que tem causado o aumento dos riscos dos ditos desastres naturais. Então, uma coisa que acontece todo ano, por exemplo, lá na Serra do Rio de Janeiro, em Santa Catarina, ou em diversos outros lugares, na região norte também, onde as enchentes ou
né, tem feito desabamentos, tem destruído casas e gerado bastante dano para as pessoas, e que isso é fruto de uma apropriação indevida do espaço urbano, né? Então, isso a gente tem que estar trabalhando, e a juventude pode estar contribuindo nesse sentido. Outro aspecto também que a gente pode falar do espaço e do espaço, aí seria essa questão do rural, mas de como a gente vai se apropriar de forma adequada desse espaço rural. Assim, quais são as práticas sustentáveis para gerir esse espaço rural? Não basta só estar no espaço rural, mas como a gente mantém esse espaço ambientalmente saudável, como a gente dialoga e constrói práticas de produção sustentáveis que garantam que as pessoas que trabalham no campo, a juventude, por exemplo, que trabalha com pesticida, com agrotóxico, essa juventude ela sofre bastante com os efeitos negativos da não sustentabilidade nas suas práticas, né? E uma das questões também que é levantada pelo programa é sobre a repartição justa dos benefícios da sociobiodiversidade, né? E como a juventude vai contribuir para que os recursos oriundos da biodiversidade sejam partilhados de forma justa, né? E aí também entraria a gestão adequada das bacias hidrográficas, dos aquíferos, dos ecossistemas, que é um tema bastante caro e que a juventude pode estar trabalhando melhor, pensando como pensar o território pelas bacias, pensar pelos biomas, pensar pela qual é a vegetação, quais são os rios que passam aqui, de onde vem a água que a gente bebe todo dia, que chega na nossa casa pelo cano, onde que ela vem, qual o processo que ela caminha até ela chegar lá todo dia. Isso também vai fazer com que a gente pense sobre a geração de resíduos tanto no ambiente rural quanto no ambiente urbano, para onde que vai os resíduos, como que a gente separa esse resíduo, como que a gente cobra do governo que esse resíduo tenha uma destinação correta, né? Que a Política Nacional de Resíduos Sólidos está aí, que quer acabar com os lixões até o ano que vem. Como é que a gente pode contribuir para que essa política pública seja de fato implementada e que essas áreas que eram destinadas aos lixões não sejam mais destinadas a lixões e sejam construídas aterro sanitário, seja implementado cada vez mais a questão da reciclagem. Enfim, são só alguns apontamentos, a Ângela já falou bastante, eu só dei essa complementada, mas o que a gente quer mesmo é ouvir o que vocês têm para dizer, tá bom? Bom, gente, então acho que para deflagrar, né, o começo aí das discussões, nós conseguimos apresentar aqui um panorama geral do que o nosso texto aborda, né? A gente pede a você que está acompanhando que contribua, né, pelo e-mail ea@mec.gov.br. Nós estamos aqui aguardando as contribuições de vocês. Assim como nos outros momentos, nós vamos dar um intervalo aqui, não é um intervalo comercial, né? É um intervalo só para a gente poder receber aqui o conjunto das questões e dialogando com vocês sobre elas, né? E a gente já volta em 2 minutinhos. Então, voltamos aqui, né, já com a segunda parte da nossa webconferência. Já conferimos aqui, tem 10 pessoas que estão acompanhando. Nós queremos pedir a essas pessoas que estão acompanhando que nos enviem propostas, sugestões, considerações, questionamentos. Estamos aqui abertos a isso. Queremos aqui dar mais relevo, né, a algumas questões. Eu acho que todo mundo deve estar acompanhando as manifestações da juventude, né, dos estudantes e das estudantes aí, em várias cidades do Brasil, né, contrários a esses aumentos abusivos aí nas tarifas do transporte público, né, sejam eles ônibus ou metrô. Então, esse é um tópico que tem bastante relevância aqui, né, no nosso programa quando diz respeito ao direito à mobilidade urbana, porque a gente sabe, né, que é necessária uma política pública que garanta a integração aí dos diversos modais, sejam eles ônibus, sejam eles ciclovias, BRTs, VLTs, metrôs, né,
preço justo, né, que favoreça que a população possa, de fato, ter acesso e com serviço de qualidade, que muitas vezes nós não temos, né? Viramos latas de sardinha, muitas vezes, em todos esse transporte. E também com incentivo e com a implementação de ciclovias, né? Há uma demanda aí, nossas grandes cidades hoje são cidades completamente inviabilizadas, engarrafadas, né? Isso gera, além de alto nível de acidentes nos transportes também, um alto nível de estresse, né? Perda de muito tempo, às vezes 2 horas de deslocamento ou mais de 2 horas de deslocamento por dia para você chegar no seu trabalho, para você chegar na tua escola, na tua universidade e voltar para casa. Então, essa questão da mobilidade urbana nos toca assim, nos desafia também profundamente. Um dos nossos desafios, além dessa integração dos modais a preços justos e um serviço de qualidade, é também uma gestão participativa da política de mobilidade urbana, né? A gente sabe que não é realidade em todas as cidades a existência de conselhos municipais de transporte, mas nós advogamos em defesa dessa tese, né, que hajam conselhos municipais de transportes em todas as cidades e que a participação da juventude seja garantida através de suas entidades representativas, porque é justo no Conselho Municipal de Transporte onde as decisões sobre política tarifária, rota, investimento, né, no transporte público são definidos. E além do Conselho Municipal de Transporte, tem uma outra instância também que é garantida aí pelo Estatuto das Cidades, pela Política Nacional das Cidades, que são os conselhos das cidades, né, no âmbito dos municípios, né, que são instâncias deliberativas que aí elas tratam de uma forma mais ampla, não só sobre a questão da mobilidade, né, mas sobre todos os investimentos de infraestrutura, de saneamento, de equipamentos públicos, de proteção ambiental nas cidades. Então, a gente considera que garantir a participação da juventude nesses espaços, que são espaços de definição sobre a política, as políticas habitacionais e sobre as políticas de transporte, elas são fundamentais. Vou passar um pouquinho para a Aida também abordar outros elementos. Bem, eu acho que o primeiro ponto que a gente levanta no texto do programa sobre esse tema específico do direito à juventude ao território é justamente retomar o caráter público e democrático dos espaços. Então, dos espaços, principalmente os espaços urbanos, né, nessa perspectiva de ter espaços públicos e democráticos, onde as pessoas possam fazer trocas culturais, trocas sociais, né, onde as pessoas possam entender também o bioma onde essa cidade está, porque muitas pessoas não sabem qual é o bioma que a cidade está. Por exemplo, aqui em Brasília nós estamos no bioma Cerrado. Você que, por exemplo, está no Rio de Janeiro, está no bioma da Mata Atlântica. Então, a que ponto esse bioma dialoga com esse espaço da cidade? Então, a gente está... E onde esse bioma dialoga, também precisa ser um espaço público e democrático de trocas. Isso é uma questão levantada no texto do programa e que vai permear diversos outros temas também. A gente coloca também no texto sobre a questão das energias renováveis, sobre a importância da geração de energias renováveis e sustentáveis, né, para manter a nossa vida, né? A gente sabe que para todas as atividades econômicas, todos os serviços, a gente precisa de energia. A gente está o tempo todo gerando energia. Então, como a gente pode dinamizar essa geração de energia e esse consumo de energia de forma que não tenha desperdício, de forma que a gente não fique tão dependente das hidrelétricas, ou então tudo que a gente possa fazer, que gere movimento e que gere energia, a gente possa captar e virar essa energia que é muitas vezes dissipada, virar energia elétrica. Como é que a gente aproveita, por exemplo, a energia solar, a energia eólica, ou diversas outras energias que a gente ainda tem que descobrir quais são, né? A gente aí até... Todos esses temas também estão interrelacionados, mas a gente relaciona, por exemplo, com a questão da educação e da produção de conhecimento. Como que a gente vai produzir esse conhecimento para aproveitar essas energias renováveis que estão nos territórios, né? E sobre essa também, nessa perspectiva da democratização dos espaços, a gente vai entrar também na questão das comunidades tradicionais, né, que é um
um direito que elas têm, que muitas vezes lhe é negado, que é o direito ao território dessas comunidades tradicionais. E que também elas veem o território de forma um pouco diferente do que a gente vê, né? Essa relação da propriedade privada e da propriedade coletiva, por exemplo, nos quilombolas, nos indígenas, né? Então, tem também os faxinais, tem também os ciganos, tem também os povos e comunidades de terreiro. Então, são diversas comunidades que o seu direito tem que ser garantido. A juventude dessas comunidades tem que fazer parte desse direito que eles têm, justamente até para manter esse direito, né, para que não se perca toda essa riqueza cultural. E essa riqueza cultural, na maioria das vezes, está ligada à sua relação com a natureza, à sua relação com o meio ambiente. Todo esse conhecimento associado, né, que eles têm da cultura com a natureza é uma riqueza muito grande e que, se o direito ao território não for garantido, eles vão se dispersar, porque elas só existem se elas tiverem um território adquirido. Só existem dentro de um território. Fora do território, elas se dispersam. Então, é importante que seja garantido o território para essas comunidades tradicionais e é fundamental que a juventude esteja ligado a isso, porque é justamente a juventude que vai dar continuidade e que vai manter essas comunidades vivas, né? Aproveitando, Aida, que você falou bastante aqui da questão da democratização, né, do acesso aos direitos nos territórios, eu queria só trazer uma experiência que está sendo implementada a partir agora deste ano de 2013, que é o programa Estação Juventude, que a Secretaria Nacional de Juventude formulou, observando, né, todas essas resoluções nossas de Conferências Nacional de Meio Ambiente, duas conferências nacionais de juventude, das 3 conferências nacionais infanto-juvenis pelo meio ambiente, que a estação ela se propõe a ser um espaço dotado de uma tecnologia social que congregue ali as informações, né, sobre políticas e programas da juventude que são ofertadas naquele território ou em territórios, digamos assim, adjacentes, né? Então, o que é que cada prefeitura, cada governo de estado e o próprio governo federal consegue levar dos seus programas e políticas para a juventude nesse território? Porque, às vezes, a juventude ela padece de uma falta de informação, né? Essa informação sobre as políticas e programas para a juventude ela não está tão à mão, tão acessível. Então, a Estação Juventude ele se propõe a ser esse programa que congrega essas informações e que dá algum suporte também para a construção de trajetórias saudáveis, né? Trajetórias no que diz respeito ao acesso a direitos para essa juventude. Além do que, também, né, ele vai se transformar num espaço também físico na sua modalidade fixa, né, para encontros dos grupos juvenis, realização de oficinas, reuniões dos conselhos municipais de juventude e, no caso, isso ainda tratando mais da área urbana. No caso das áreas rurais, nós temos a modalidade itinerante, né, que vai funcionar ou no ônibus, micro-ônibus, ou no barco, né, nas situações das cidades que são ali ribeirinhas, né, e que só são acessadas, na verdade, pelos rios, que nesse barco, nesse ônibus, vai conter esse conjunto de equipamentos profissionais e informações, né, que facilite a juventude o acesso a esses direitos. Então, é uma política pública que já está em curso, né? Nós iniciamos o conveniamento de 26 estações de juventude ano passado, no edital que foi aberto ano passado, então vão começar a funcionar esse ano, e ainda esse ano, agora no segundo semestre, nós vamos abrir um novo edital público ao qual concorrem, não podem concorrer organizações, sociedade civil, mas concorrem prefeituras e governo de estado, né? Os projetos mais adequados serão os projetos escolhidos. Então, de qualquer jeito, se você é gestor ou gestora ou faz parte de um conselho municipal de juventude, de educação, de meio ambiente, de cultura ou outro, já fique aí ligado para a gente poder envolver também a prefeitura e o governo do estado já nas próximas chamadas do edital do Estação Juventude. Quero pedir aqui a Rodrigo para ver se já tem alguma questão que nos foi endereçada. Não, né? A gente entende que as pessoas também precisam, diante de tanto conteúdo, né, ter um pouco de fôlego para poder refletir e formular sua questão.
Só que agora é o último dia. A gente tem essa webconferência agora, cujo tema é o direito da juventude ao território. E logo mais, às 15 horas, já quero também aqui deixar o convite para vocês participarem, mobilizarem suas redes, né, divulgarem nas redes sociais, que é das 15 às 17 nós vamos ter a nossa quarta e finalíssima webconferência, que vai tratar da participação social da juventude na definição das políticas públicas de sustentabilidade. Então, a gente já deixa aí o convite e vamos dar mais um intervalinho também, né, que é para vocês expirarem e poderem enviar aí suas contribuições. Tá bom? Muito obrigada e até daqui a pouco. Pode falar? Ok, voltamos aqui para a nossa webconferência. E, bem, a gente já falou bastante do programa, já abarcamos quase toda a totalidade dos pontos que está determinado no texto do programa, e a gente vai começar a responder aqui algumas questões que foram enviadas. Foi enviada uma questão pela Mariana Nunes, de Manaus, e ela pergunta sobre a questão dos parques urbanos, né, que é um tema muito importante para a questão do território urbano. E a gente está aqui, ela pergunta, como garantir a convivência da juventude com a natureza diante do cenário de inchaço das cidades e quase inexistência de áreas verdes? Então, é justamente isso que o programa quer mudar, essa realidade de inexistência de áreas verdes. O programa estimula, né, que os governos locais implementem e façam a gestão de áreas verdes, né? Como é feita essa criação das áreas verdes, como é feita a gestão, como é estimulado o uso pela população, né? O uso cultural, o uso social, como essas pessoas se apropriam desse território e possam ter um bem viver, uma qualidade de vida nas cidades, né? Porque as pessoas reclamam tanto, né, que a juventude fica muito dentro de casa, na televisão, no computador, mas se não tem alternativa para uma alternativa saudável, uma alternativa segura para elas fora das casas, elas não vão sair, vão continuar presas, né, nesse mundinho assim do computador, da televisão. Então, as áreas verdes, além de ser uma excelente possibilidade de conhecimento, né, da botânica, da flora, né, das espécies nativas do bioma, é um importante espaço de sociabilidade, uma sociabilidade sadia, uma sociabilidade que faz a juventude crescer e crescer de forma sustentável, crescer pensando no bem comum, crescer pensando num mundo melhor, né? Bem, acho que é mais ou menos isso. Então, a ideia é que esses espaços públicos aumentem. O programa quer que ele aumente e quer criar condições, meios, né, tanto nessa burocracia estatal do governo federal, dos governos estaduais e nos governos municipais, para que existam mais parques urbanos, né? Tem que pensar na porcentagem de área verde por população, né? A Organização das Nações Unidas tem medidas para isso. Como que a gente faz essa ligação dessas medidas sugeridas pela ONU e como é que as cidades fazem isso? Como é que a gente atinge principalmente as áreas periféricas dos espaços urbanos, que são áreas com menos áreas verdes, né? Como que a gente consegue colocar mais áreas verdes nesses lugares que mais precisam e que vão gerar uma melhor qualidade de vida para essas pessoas que não precisam de se deslocar para outros lugares, que podem, perto das suas casas, perto das suas residências, ter um espaço de convivência adequado. E, então, o programa quer isso, e o programa quer dialogar com os governos locais. E a gente espera poder conseguir, espera também contar com o apoio de vocês. Muito obrigada. Vou aqui passar para a Ângela para ela responder outra pergunta. Obrigada, Aida. Nos chegou aqui uma pergunta do Júnior dos Santos, da Bahia. Na verdade, ele não especifica aqui a cidade, né, perguntando assim: o programa apresenta temas de áreas diversas do governo. Como se dará a integração desses setores na sua execução? De fato, eu acho que o Júnior traz aqui um elemento que é fundamental nessa política de juventude e meio ambiente, né? Porque
tanto a temática do juventude quanto a temática ambiental são temáticas transversais, né? Temáticas que demandam, né, que desafiam o conjunto dos ministérios, das secretarias estaduais e municipais a desenvolverem ações para que a gente alcance, de fato, um desenvolvimento pleno e sustentável, né? Fazendo aí a convivência dessas três vertentes, né? Da proteção ambiental, né? Do bem-estar social, né? Da população e do desenvolvimento econômico. Então, nós, desde o início aqui dos trabalhos do GTI, temos buscado diálogos, né, com o conjunto dos ministérios. Nós temos convicção, né, que quando chegar no dia 19, que é o dia que o GTI precisa apresentar o seu relatório final, ele já vai constar de ações na área do desenvolvimento agrário pactuado com o MDA, ações na área da saúde, né? Conseguimos ter bons diálogos com o Ministério da Saúde, visando tornar essa questão da saúde ambiental, da juventude, né? Uma questão também central e de muita relevância no nosso programa, né? Os próprios ministérios aqui envolvidos, que são a Secretaria-Geral da Presidência, por meio de nós, da Secretaria Nacional de Juventude, o MEC e o MMA também vão aportar ações consideráveis. E no que diz respeito a esse tópico aqui do direito da juventude ao território, estamos também iniciando diálogos importantes com ministérios das cidades e o Ministério da Integração Nacional, que também são responsáveis por políticas de infraestrutura, né, nas cidades. Então, a gente também quer dialogar com eles nesse sentido. Então, a nossa intenção é que, pós o fim do trabalho do GTI, a gente monte também aqui, no âmbito da gestão desse programa, digamos assim, não vou dizer um comitê, porque seria uma coisa mais fixa, mas um espaço também que possibilite o diálogo cotidiano e o monitoramento desse plano, né, pelos diversos ministérios. Chegam mais questões? Chegaram aqui questões, né? A Sirlene Gama, de Cuiabá, nos afirma primeiro, né? Que é preciso melhorar o acesso do jovem rural e da jovem também, eu imagino, né? A AT, Assistência Técnica para a Produção Agroecológica, né? Como o programa poderá ajudar. Primeiro, entender, né, que essa assistência técnica e extensão rural para a produção agroecológica vai ganhando cada vez mais relevância, né, nas políticas voltadas para a agricultura familiar, para a produção no campo, né? Recentemente, a presidenta Dilma, no lançamento do Plano Safra, que inclusive ampliou o seu investimento em mais de 20% em comparação ao ano passado, anunciou inclusive a criação de uma agência nacional destinada, né, a fazer a gestão e o fomento dessas políticas, a chamada ANATER, né? E por dentro dessa política mais nacional, nós estamos com foco, né, em criar chamadas específicas para a juventude, visando garantir a permanência e a sucessão da juventude rural, um tratamento diferenciado, porque a gente sabe que a juventude do campo ela não está só interessada, não está só demandando, né, políticas voltadas à sua como eu posso dizer, ao seu desenvolvimento econômico, mas também que a política de ATER possa facilitar o acesso à assistência técnica e à extensão rural, editais próprios, tratamento diferenciado, ampliação desse sistema com vista à manutenção do jovem no campo, mas que também seja acompanhada, né, de políticas voltadas à educação, de políticas voltadas à saúde, até equipamentos de lazer, esporte e cultura no campo. Então, a gente agradece aí as 3 perguntas que já nos chegaram. Pergunta aqui a turma se já tem outras questões ou se vocês querem acrescentar também, né? Porque nós estamos já com 3 pessoas aqui nos bastidores, né? 4, na verdade, né? Nosso querido colega que está manejando aqui a Câmara, mas também os membros do GTI aqui, o Rodrigo, a Fani, que é a nossa consultora, e a Luciana, que está fazendo a secretaria executiva aqui do nosso GTI. Vou passar para eles darem um oi também. Se eles quiserem acrescentar, na verdade, alguma coisa, né? Fiquem aí à vontade, ou então colocar para a gente alguma das outras perguntas que, porventura, possam ter chegado aí nesse intervalo. Bem, boa tarde a todas e a todos que estão nos acompanhando na manhã de hoje, segunda-feira. E aqui
Já gostaria de convidá-los, nós temos mais tarde, a partir das 15 horas, nós temos um outro momento que vamos tratar do último eixo, o eixo 4 do Programa Nacional de Juventude e Meio Ambiente, que é destinado à participação social da juventude nas políticas públicas para a sustentabilidade. Então estão todas e todos convidados a participarem desse momento. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Eu queria aproveitar para relembrá-los que hoje é o último dia para a participação na consulta pública pelo site Consulta Juventude e Meio Ambiente, wordpress.com. Então, que vocês participem, colaborem, mandem suas contribuições para o programa, para que possam ser consolidadas essas contribuições e ele realmente atenda os anseios e objetivos da juventude brasileira. É isso. E agradecer a todos e a todas pela participação. Bom dia a todos e todas. Eu sou Luciana da Secretaria. O trabalho do GTI se encerra no próximo dia 19. Foram aí 210 dias de muito empenho para construir essa proposta que está aberta para consulta. A consulta se encerra hoje e a gente espera que, como resultado, a gente consiga fazer com que esse programa tenha mais efetividade para toda a juventude brasileira e que seja um instrumento importante para a construção de cidades sustentáveis no nosso país, de uma sociedade sustentável. Então, participa, acessa o nosso blog, acessa mais uma vez esse link agora à tarde para participar da webconferência e continua acompanhando aí o trabalho do GTI, porque esse programa já é uma realidade e ele vai ser implementado, vai precisar do seu apoio para monitorar. Então, contribui e uma boa tarde para todo mundo. Bom, gente, a gente acabou de responder aqui 3 questões, né? Os outros colegas também fizeram chamadas importantes. A gente vai dar um intervalinho dessa vez só de 5 minutos, né? Que é para aproveitar aí para beber uma aguinha, um cafezinho, enquanto vocês formulam as questões do bloco final, porque já são 11h35, e aí pode ser que cheguem mais questões e a gente dá uma finalizada, né, com as questões que a turma ainda está preparando para a gente. Então, fiquem atentos. Daqui a 5 minutos a gente volta com o último bloco, né, da nossa terceira webconferência, cujo tema é o direito da juventude ao território. Até daqui a pouco. Não tá mais, né? Bom, gente, nós estamos aqui de volta no nosso 4º bloco. Na verdade, vai ser mais um bloco de despedida, né? Agradecer a vocês que participaram dessa nossa terceira webconferência, né? Chega ao final, o tema debatido aqui hoje foi o direito da juventude ao território, né? Nós debatemos aqui as questões de mobilidade urbana, habitação, saneamento ambiental, né? As políticas de transporte, a participação da cidade na gestão, ou a participação da juventude na gestão democrática dessas políticas e os desafios que nós temos, né, de integrar ações para a juventude, tanto da cidade, né, essa situação aí do inchaço das cidades, da distribuição desigual dos recursos e dos equipamentos públicos nas cidades, quanto debatemos também as questões da juventude do campo, né, que também são questões de monta, questões de fundo, questões desafiadoras. A gente quer agradecer as pessoas que estiveram com a gente acompanhando o tempo inteiro as webconferências, uma parte delas quis se manifestar, outras não, chegaram até nós aqui 3 perguntas, né, que a gente respondeu também pontualmente. Esse vídeo da web vai estar disponível em seguida nos nossos sites, então a gente pede a vocês também que lá no site da consulta, quem perdeu essa ou as outras 2 também, né, que essa já é a terceira, pode acessar lá no www.consultajuventudemeioambiente.wordpress.com, já vai estar disponível o link para esses vídeos e vocês também podem nos ajudar a mobilizar mais pessoas para a nossa 4ª e derradeira e finalíssima webconferência, que vai ser hoje mesmo, dia 10, que é o último dia para as contribuições, né? Então, vocês podem mandar pelo site, pelo e-mail,
e participar da nossa 4ª webconferência, que vai ser logo mais das 15 às 17 horas, nesse mesmo endereço, né, que é o portal.mec.gov.br o que, gente? /ambiental/transmissão, obrigada. /ambiental/transmissão. E para enviar perguntas para a nossa web da tarde, você já anota aí o e-mail, já formula as perguntas, já deixa na ponta, já tudo organizado aí, que é o ea@mec.gov.br. Então, até mais, né, até às 15 horas aqui nesse mesmo bate-canal. Um abraço. Bem, eu também quero agradecer a participação de todos e todas que nos viram e das pessoas que enviaram questões. O tema do direito à juventude do território é fundamental para garantir a gestão sustentável das cidades e do campo. E a juventude tem que estar participando dessa discussão. Foi muito bom debater com vocês. E agora vamos para o 4º ponto, né, que é o ponto à tarde, que vai falar justamente da participação social da juventude. E é justamente o ponto da participação social vai permitir com que os outros pontos que foram debatidos até agora ganhem efetividade. Eu espero que vocês participem desse ponto da participação de forma mais efetiva ainda. Então, a gente se vê à tarde. Muito obrigada e bom almoço para vocês.